Bom, então, bom dia. Quem for entrando agora, a gente vai incluindo aqui. Deixa eu ver. O nosso encontro de hoje vai ser para conversar um pouquinho sobre direito internacional, né? Esse cruzamento aí do direito ambiental com o direito internacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou tentar passar para vocês um panorama, né, desse comprometimento, né, no cenário internacional, envolvimento dos atores, né, algumas informações que para a gente são importantes do ponto de vista do conhecimento basicão, para a gente, né, conseguir entender essa proteção do meio ambiente nesse cenário, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só achar aqui. Bom, então vamos nessa. Então, assim, algumas observações, né? Vocês todos já tiveram o direito internacional público, esse vai ser o foco, né, da nossa discussão hoje, né? Então, esse espaço desse direito internacional no âmbito ambiental, a gente está, nesse momento, na esfera do direito internacional público, né? Então, é mais para a gente entender como é que se dá a responsabilização dos Estados, a vinculação dos Estados, quando a gente está pensando na defesa do meio ambiente, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, que tipo de deveres cada um desses Estados, né, se impuseram. O conceito de ambiente, né, no cenário internacional, ele também aparece. Então, a gente observa que, dependendo do tipo de tratado ou de convenção que a gente está analisando, e o contexto histórico, né, em que aquele tratado, aquela convenção, aquele protocolo, né, aquele documento internacional ele foi construído, o conceito de ambiente vai mudando, né? Então, a gente tem, normalmente, né, uma expressão descrevendo o mundo como a gente está entendendo naquele momento. Então, é uma ideia, é o ideal, na verdade, de ambiente que a gente tem, né? Então, eu peguei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a Declaração, né, sobre Ambiente Humano de 72. E ali vai dizer, né, então, que o ambiente, aí fala, né, é um conceito bastante extenso, né, dizendo que, né, o homem, ao mesmo tempo, é obra, é construtor, né, então ainda é bem antropocêntrico, né, mas traz ali, né, até a parte que eu grifei ali para vocês, que os dois aspectos do meio ambiente humano, natural, artificial, são essenciais para o bem-estar. Então, a gente está centrado na pessoa do homem, né, a gente é um olhar bem antropocêntrico aqui na Declaração de 72, mas enxergando já minimamente, a gente está falando de dois momentos do ambiente, que seria esse ambiente natural e esse ambiente artificial, né? Depois a gente pega aqui essa convenção da Unesco, que fala, né, sobre a proteção cultural, proteção natural, né? Então vai dizer que o ambiente ainda é bem mais amplo, né? Envolve história, envolve arte, envolve ciência, envolve a beleza natural, os monumentos, os sítios de valor histórico, né? Se a gente pensar, a Convenção de Diversidade Biológica vai estar envolvendo ecossistema, vai estar envolvendo biodiversidade, né? São conceitos, desculpa, inclusive, bastante importante para nós, né, com relação à biodiversidade, porque a gente está sempre super envolvido, né, com a proteção, né, dessa variedade de vida, dessa variedade biológica no Brasil, né?
A gente pode pensar, né, sobre as convenções que falam sobre os danos envolvendo atividades perigosas, né, então, dizendo que os recursos naturais envolvem componentes bióticos e abióticos, a gente conversou sobre isso já também, né, o preâmbulo das Nações Unidas sobre direitos humanos, né, o ambiente humano, esse que eu já tinha colocado, a Corte Internacional de Justiça, e eu trouxe aqui para vocês um parecer da CID, né, em que fala que meio ambiente não é uma abstração, né, então não é algo para a gente alcançar num futuro, né, ou algo que a gente fica imaginando, né, e que não existe, né. Então são relações que a gente estabelece que estão muito próximas daquilo que a gente, né, conhece dentro do cenário interno, né. Então, peguei aqui um outro exemplo para vocês, agora do Tribunal de Haia, e que traz ali também a composição daquilo que é biótico e com aquilo que é abiótico. Então, a gente viu, né, essa classificação quando a gente conversou, vai se dar o mesmo cenário, né, no direito, o direito internacional ambiental, né? Então, a gente vai ter essas mesmas vertentes que a gente viu no direito interno, a gente vai encontrar no direito internacional. A questão que envolve quando a gente está pegando direito internacional é que ela acaba envolvendo relações políticas, tá? Então, tem aqui um espaço de politização do ambiente muito grande, porque são as nações agora conversando entre si. Então, não é apenas o interesse de um país, de um único país, o que vocês já têm observado até pela nossa política interna, como é complicado, né? A gente tem, né, dentro do país, né, nesses últimos 2 anos aí, já uma discussão muito forte, né, com relação a isso, um protagonismo até muito forte com relação às questões ambientais, e essa politização ela fica cada vez mais forte no cenário internacional. Então, aqui, quando a gente fala, né, em que essa relação resulta, né, de espaços de atividades econômicas, de atividades sociais, de adequações jurídicas e de adequações políticas, né? Tem uma briga muito forte entre os técnicos, né, porque os cientistas vão dizer, olha, quem define isso vão ser aqueles que estudam essa matéria, então os biólogos, os engenheiros, os físicos, os geólogos, climatólogos, né, e não esse espaço de criação política, né, porque o ambiente seria uma área voltada para o desenvolvimento técnico-científico e não para uma discussão política. Mas a política, ela é, né, inerente ao domínio do ambiente. A gente está falando sobre vários países disputando, né, ou conversando, ou decidindo sobre um espaço comum, né? Então, a gente está vinculado aqui a relações diplomáticas muito importantes e muito difíceis, né, da gente estabelecer, né, um espaço tranquilo, né, de desenvolvimento. Então, a gente vai ter uma necessidade de conseguir vincular, né, todo esse saber, né, toda essa atividade científica e, ao mesmo tempo, estabelecer, né, um espaço de discussão político dentro desse cenário. Então, a gente tem conflitos que são super comuns, né, porque são interesses de países bem diferentes disputando, né, o cenário e o comando na questão ambiental, tá? Então, são preocupações, hierarquias de valores, né? Então, são questões bastante tensas, né? Nos países em desenvolvimento, se é que a gente ainda pode usar esse tipo de classificação, né? As questões ambientais são muito mais delicadas, né? Porque a gente ainda quer trabalhar com desenvolvimento econômico e, às vezes, numa leitura de desenvolvimento econômico que envolve um tipo de economia do ponto de vista da proteção ambiental que hoje não mais se sustentaria, né? Então, a gente acaba observando que as implicações científicas, as discussões políticas, as discussões econômicas, os movimentos, eles acabam sendo bem mais sensíveis, tá? Quando a gente está falando sobre esse espaço, né, ambiental no cenário internacional, a gente está buscando, né, uma proteção para aquilo que é o bem comum, né, que seria o bem comum da humanidade. Nada a ver com relação de perda de soberania, né, ou de diminuição dos países com relação ao seu próprio território, mas com a ideia de que salvaguardar o ambiente, na verdade, é uma forma da gente salvaguardar a própria vida no planeta, né? Então, a gente vai ter que ter como meta no cenário internacional que todos os países, de alguma forma, colaborem, né, para a diminuição desse impacto, dessas externalidades negativas nas nossas atividades econômicas como um todo. Tá? Então, a gente já conversou sobre isso quando a gente falou sobre o princípio do poluidor-pagador, a gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre responsabilização. Então, aqui peguei o exemplo, né,
Deixa eu ver se tem alguém aqui, tem. A gente pegou como exemplo o lançamento de poluentes para a atmosfera, né, a realização da chuva ácida, ou a destruição de fauna aquática, ou a diminuição, né, de população, de biodiversidade. Tá? Então, isso aqui é um exemplo significativo da relação do Brasil, né? Então, o Brasil também sofreu com isso, né? Com a relação das externalidades negativas na poluição atmosférica. Então, o que a gente teve, né? Nós aqui no início ali da década de 90, a gente começou a ter um problema com o Uruguai em razão da chuva ácida. Então, nós no Brasil provocávamos chuva ácida no país vizinho, né? Principalmente aí relacionada à queima do carvão, né? E esse carvão vem ali, né, que a gente tem ali da área de Candiota, nós temos um polo energético, uma usina termoelétrica, e essa usina termoelétrica acabava por, na queima do carvão, gerar chuva ácida no Uruguai. O Uruguai bateu na nossa porta e disse que queria um posicionamento, uma responsabilização, algo do país. Isso acabou resultando num tratado de cooperação bilateral Brasil-Uruguai, que ficou conhecido como Ata de Jaguarão, em que o Brasil emprestou, né, os técnicos da Copan para trabalharem junto com os técnicos uruguaios para tentar resolver o problema. Claro que, paralelamente, a gente enrijeceu as normas do licenciamento no polo energético de Candiota, aumentando os filtros, dificultando um pouco ali que ocorresse a liberação, né, desse alto índice de enxofre na atmosfera. Então, como uma das questões centrais quando a gente fala no direito internacional é justamente pensar como é que a gente juntos, né, o planeta inteiro, com tanta diferença, com tanta análise cultural distinta, com tanta política diferença entre cada estado, né, com tanta realidade econômica e social diferente em cada estado, como é que a gente vai conseguir ter unidade para as relações de proteção ambiental, né? Como é que a gente vai conseguir estabelecer nessa dimensão transnacional um interesse comum? Então, eu fui colocando aqui para vocês algumas observações que eu acho bem bacana para vocês conhecerem de espaços no direito internacional que acabaram se destacando, né, com relação à proteção. Então, uma dessas características é a gente entender o movimento ambientalista, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma das principais responsáveis por essa explosão do movimento ambientalista no mundo, que foi, então, uma pesquisadora, né, que é a Rachel Carson, que publicou, no início da década de 60, uma obra chamada Primavera Silenciosa. Nessa obra, ela fez o alerta sobre uso de pesticidas agrícolas, né, de químicos sintéticos na agricultura. E ela brigava, né, destacava a necessidade da gente conseguir proteger a saúde humana e o meio ambiente. O livro dela é super gostoso de ler, uma leitura fácil, né? E a ideia ali que ela acaba passando sobre o cuidado da utilização desses pesticidas, o perigo de uso de alguns deles, inclusive, por exemplo, né, o DDT, que nós utilizamos muito no Brasil, né, na década de 70, que foi responsável por muita gravidez de anencéfalos, né, naquelas mulheres que lidavam diretamente com isso, fosse porque fossem agricultoras ou engenheiras, enfim, mas que estavam lidando direto com esse tipo de químico. A leitura da obra da Rachel Carson até hoje é mega atual, né? Parece que a gente avançou um pouco, bem lentamente com relação a isso, ainda não se deu conta, né, da importância que tem, né, o cuidado do uso desses pesticidas, né? Sabendo que a gente tem que ter capacidade para fazer a alimentação, né, mundial, que a gente tem que ter aumento de produção, que a gente também está preocupado com a lucratividade, mas a gente tem que ter muito cuidado também, né? Qual é o risco e o preço que a gente vai estar pagando por isso. Tá? Então, essa obra dela é muito bacana. Uma outra referência importante para nós aqui foi a ocorrência, no final dos anos 60, de um encontro que ficou conhecido como Clube de Roma, né? E esse encontro resultou na união, né, de cientistas, de políticos, de empresários, que resolveram pensar as principais questões ambientais.
obviamente impulsionados para saber qual seria o movimento que os países deveriam tomar nesse sentido. Esse clube trabalhou ali em torno de 4 anos e acabou elaborando um relatório conhecido como Limites do Crescimento. E esse relatório, foi super importante, né, para a gente conseguir estabelecer os primeiros parâmetros, né, os primeiros standards nas grandes discussões no cenário internacional. Então, a gente tem aqui, né, o Clube de Roma como uma entidade, né, não governamental, sem fins lucrativos, né, que nasce ali no final da década de 60, querendo discutir, né, esses temas de ordem mundial, e o ambiente estava ali, né, muito presente. Eles fizeram uma solicitação para que o MIT estudasse essas questões, né, que estudasse os problemas ambientais, e o MIT né, topou a empreitada e apresentou um relatório que ficou conhecido como relatório Meadows, né, resultado, enfim, dessa pesquisa no Instituto. Tá? Então, o relatório Meadows, ou Limites do Crescimento, né, acaba por trazer alguns destaques que são bem importantes. Lembra, a gente está falando sobre isso no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Então, a atividade humana se desenvolve mais rapidamente que a capacidade da Terra para reproduzir seus recursos. Observem que, na realidade, isso até chega a ser meio óbvio, né? Mas a gente está falando numa década em que as pessoas acreditavam que petróleo era para sempre, água é para sempre, terra é para sempre, tudo é para sempre, tudo a gente tem abundância, todos os recursos naturais, né, são absolutamente renováveis, a gente não precisa se preocupar com né, o desperdício, o uso em demasia, porque está tudo tranquilo, está tudo normal, né? E, na realidade, o relatório acaba dizendo que se a gente continuar, né, nessa pegada, se a gente continuar se desenvolvendo desta forma, a gente não ia conseguir manter, né, essa capacidade da Terra e a Terra ia entrar em colapso. Né? Então, uma das propostas que eles apresentam, a gente vai ter que desacelerar o desenvolvimento econômico. Tem até algumas pesquisas que até hoje são importantíssimas, e vários autores do direito trabalham bastante com isso, principalmente quem trabalha com desenvolvimento econômico, e acaba tendo, de alguma forma, né, um olhar para essa questão, é trabalhar com esse decrescimento econômico. Tem um autor francês que é um espetáculo, que chama Serge Latouff, que trabalha com esse decrescimento econômico. O decrescimento econômico não significa, né, a gente parar de ter lucro, nem a gente parar de se desenvolver, é só a gente pensar que tipo de desenvolvimento a gente quer, que tipo de crescimento a gente quer. Tá? Então, a força motriz para o debate do Clube de Roma foi a chuva ácida no continente europeu, e esse primeiro contato com essa poluição transfronteiriça. Vocês não têm noção o tamanho do casal de bem-te-vi que posou aqui na minha janela agora. Mas uns bichos gigantes. Viu? Ó, o casal de bem-te-vi, aula de ambiental. Então, a gente está pensando, né, pela primeira vez nesse conceito de poluição transfronteiriça. Até então, a gente não falava sobre isso, né? E pensem, né, hoje parece insano a gente acreditar que um rio que está poluído e que cruza duas nações, que ele vai se limpar, né, automaticamente, porque a gente decidiu que a partir daquele momento ali mudou a fronteira política, né? Então, é como se a gente poluísse o rio, né, o Uruguai, mas quando ele saísse do Brasil e entrasse na Argentina, tá na boa, né? Ele vai limpinho, né? E a gente sabe que, obviamente, não é isso que acontece. Então, dentro desse cenário, pela primeira vez, a gente passa a discutir essas temáticas. O relatório Meadows, ou relatório, né, Limites do Crescimento, ele, no Brasil, teve a sua edição com um prefácio do Fernando Henrique Cardoso. À época, o Fernando Henrique era um sociólogo, professor da USP, né? E ele chama a atenção para o momento em que se vivia quando se solta esse relatório no cenário internacional. Então, momento de otimismo na economia. Petróleo a preço de banana, né? Quase não se discutia a questão de ambiente, ecologia, né, esgotamento de recursos, essa questão da gente reconhecer que esses recursos poderiam ser não renováveis, a própria questão do petróleo, né? A gente sempre falava do petróleo, como o petróleo estava em abundância e muito barato, a gente não conseguia entender o petróleo como um produto natural não renovável. E, de fato,
petróleo é um produto natural renovável, só que a capacidade de renovação desse produto são milhares e milhares de anos. Então, não é para a nossa civilização, né? Então, essas são questões que, de fato, a gente acaba tendo que se preocupar, porque o planeta tem um limite de sustentação, né? Então, a gente acaba se reunindo e dizendo assim, olha, tem que pensar sobre isso. Só que esse relatório ele não foi bem recebido, né? Se a gente está, enquanto população mundial, toda focada para ter um crescimento a qualquer preço, para imaginar que todos os recursos são para sempre. Quando vem um relatório dizendo, olha, não é para sempre, isso pode acabar, a gente está usando a terra com uma maior quantidade do que a gente tem à disposição, a gente vai terminar com os recursos naturais, isso não caiu bem, né? As pessoas receberam mal o resultado do relatório do MIT, e aí até a alegoria que o Fernando Henrique acaba fazendo, ele diz assim, é um raio em céu azul, a gente achava que estava todo mundo lindo, estava tudo maravilhoso, e eles acabam dizendo, olha, não está, né? Então, esse limite do crescimento, ele acabou trazendo vários tópicos, até se algum de vocês tiver interesse algum dia, né, na leitura desse texto, é bem bacana, né, porque a gente está com uma publicação ali do início da década de 70, que se a gente fizer a leitura hoje, olha, é absolutamente atual, né, o que foi relatado pelo MIT, né? Então, a gente tem 3 núcleos centrais nessa obra, né? A primeira é ali, né, que eu botei para vocês nesses 3 itens, né? Então, a gente tem limitações ecológicas da Terra. Então, é a primeira coisa que o relatório acaba trazendo para a gente, né? Então, nós temos aqui uma limitação, né? E a gente vai ter que se dar conta, né, da existência dessa limitação. Perdi minha canetinha de marcar. Pessoa super organizada. Já que eu sou o quê? Cadê o negócio? Tipo, a pessoa arruma e não sei onde está. Então, aqui traz alguns conceitos que são para a gente tão importantes. A Terra tem limitação ecológica, né? Então, a gente tem utilização de recursos e emissões, que esse comportamento teria uma significativa influência no século XXI. E a gente estamos vivendo isso, né? Faz uma advertência que a humanidade precisaria, né, alocar quantidade de capital e mão de obra para combater essas restrições. Pense que quando eles chamam atenção para isso, a gente achava que nada tinha fim, que tudo era para sempre. E aí eles acabam dizendo o seguinte, olha, a gente está lidando com isso assim agora, né, aqui, anos 60, 70. Mas vocês se preparem, porque nós vamos ter que começar a botar cabeças a pensar, capital humano, né, e capital econômico para desenvolvimento de técnicas para tentar evitar esse risco do desaparecimento dos recursos naturais e manter a nossa sobrevivência. Quando fala isso para um movimento mundial inteiro que não entende isso, que acha que isso na realidade nunca vai acontecer, que a água nunca vai acabar, que o petróleo nunca vai acabar, que as riquezas, né, naturais nunca vão terminar, parece que era coisa de maluco, né? E trouxeram um conceito que é o conceito da pegada ecológica da humanidade, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir sobre o conceito de pegada ecológica, mas eles acabaram aqui no relatório, né, entregue em 72, chamando a atenção para esse conceito, ou seja, que o nosso estilo de vida, aquilo que a gente escolhe, acaba deixando as marcas no planeta. Aí vocês vão dizer, tá, Fernanda, mas então são as coisas mega, né? Então, do ponto de vista aqui do relatório, a gente vai estar pensando nas escolhas políticas, a gente vai estar pensando nesses espaços que os estados desenvolvem, o modelo desenvolvimentista de crescimento de cada estado, tem isso, né? Essa pegada mega, ela é importante. Mas esse comportamento micro, né, em que envolve o estilo de vida não só civilizacional, mas o nosso estilo de vida individual, também acaba gerando esse comprometimento dessa pegada ecológica. Das coisas mais simples possíveis. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, eu acho até que eu já conversei um pouco com você sobre isso lá no início do ano, do semestre, mas, por exemplo, água mineral, né? Vocês cuidam a fonte quando compram? Eu não, nem olho. Pois é, né? Mais alguém? O máximo que eu faço é ver o pH, mas a fonte não. Então, assim, é um troço que é interessante, né?
O pH também é interessante, né, Helena? Porque eu não sei contigo que foi, né? Mas a questão do pH, do sódio, parece que começou também há pouco tempo, né? Que a gente começa a olhar isso dentro das referências da água. Mas olhar a fonte é algo que é bem importante, né? Eu me lembro que há uns anos atrás, o Auri, não sei se um de vocês teve aula com o Auri, ele brincava que dizia assim, trabalho científico é que nem água mineral, a gente tem que olhar a fonte, né? E aí a gente se dá conta que a gente pouco olha a fonte na água mineral. Aí vai me dizer, você está falando, qual é a importância de ver a fonte na água mineral? Se a gente for no supermercado, e façam esse exercício um dia, né? Olhem a quantidade de lugares diferentes de onde vem a água mineral, né? Quanto mais distante for essa fonte, mais, né, mais marcas eu vou deixando no planeta. A gente vai no supermercado, eu vou encontrar água mineral da França, da Escandinávia, dos Estados Unidos, mas eu também encontro água daqui de Lajeado, né? Essas águas, por exemplo, que são, né, atravessam o oceano, de fato, será que a gente precisaria? Né? Será que essa marca que eu estou deixando no planeta para tomar uma água mineral escandinava, será que vale a pena? Será que vale o custo de né, que a gente está largando de combustível, de produção de CO2, né, de poluição. Então, tem várias questões que a gente acaba nem prestando atenção na vida da gente, mas que a pegada ecológica é bastante grande. Outro espaço que é legal da gente prestar atenção, sabe o que é? Na alimentação. Por exemplo, hortifrutis. Né? Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou, porque eu sou apaixonada por melancia. Melancia dá o ano inteiro? Melancia é fruta de verão ou de inverno? Eu como no verão, professor. Melancia é fruta de verão. Mas se eu for no supermercado, eu consigo encontrar melancia no outono, no inverno? Sim. Consigo, né? Mas daí eu sei que essa melancia certamente não é de uma região próxima onde eu estou vivendo, porque aqui está frio e eu não vou ter melancia, né? Então, essa melancia, ela vem de outros lugares. E ela não vem enrolando, nem vem de paraquedas, né? Então, essa melancia, ela veio numa estrada, então eu já precisei, né, do asfalto, eu já estou precisando do combustível, eu preciso do caminhão, eu preciso do pneu, né? Olhem quanta marca esta melancia vai deixando, né, no planeta, porque a gente quer comer tudo ao mesmo tempo agora, né? Porque não existe mais aquela coisa da gente dar ênfase para a fruta da estação, para o legume da estação, para a verdura da estação. Parece que a gente virou um tipo social em que, se a gente não tem tudo disponível ao mesmo tempo, a gente fica magoadinho. Né? Então, a gente está cada vez mais uma civilização super mimada. Né? Então, se eu gosto de melancia, eu quero melancia o ano inteiro. Rale-se como é que a melancia vai ser produzida, não estou nem aí qual é o impacto que vai gerar. Claro que eu estou pegando situações bem pontuais aqui, que o impacto nosso é muito menor do que a gente pensar do ponto de vista da indústria, enfim, mas são escolhas que a gente faz. Se a gente pensar nas questões das cidades, por exemplo, o uso dos modais de transporte acabam gerando pegada ecológica. Quanto mais a gente investe em cidades em que a gente vai dar ênfase para o modal individual, em que eu acabo dando ênfase para um carro e não dando ênfase para o ônibus, para um metrô de superfície, para um trem à disposição, para um transporte público que funcione, para o uso da bicicleta, para um espaço adequado, a gente também está favorecendo uma relação de pegada ecológica, porque eu vou estar dando muito mais força para esse espaço, que na realidade é um espaço que vai desenvolver um reflexo, né, ambiental bastante negativo. E isso o MIT acabou destacando, gente, no final dos anos 60. E a gente continuou fazendo a mesma coisa. Né? Só para vocês terem noção, né? Só nesse segundo semestre, eu fui chamada 4 vezes para falar sobre sustentabilidade e os modais de transporte. Né, em municípios do Brasil. Então, pensem que a gente ainda hoje não consegue implementar modais adequados para tentar diminuir esse impacto que a gente tem. Né? Então, pensem em uma cidade como Porto Alegre, abstraiam que a gente está vivendo nessa situação de filme ficção científica surreal, mas a gente tem uma cidade que facilmente, com 2, 3, 4, olha, 4 seria um exagero, mas 4 linhas de metrô, a gente resolveria praticamente, assim, sei lá, 90% do transporte público, né? Se a gente tivesse, de fato, né, as linhas ali, né,
bicicleta bem realizadas, bem determinadas, a gente poderia estar incentivando muito mais esse tipo de coisa, né? Então, são relações que a gente acaba observando que a gente vai deixando de lado por outros interesses, né? Então, são discussões que a gente acaba tendo que pensar e o IBIT trouxe isso para a gente na década de 70. Então, a gente, nesse momento ali que nós estávamos vivendo, então nós estamos ali na década de 70, a gente está vivendo um momento em que há uma aparente dicotomia entre crescimento econômico e proteção ambiental, né? Então, aparentemente, a gente começa uma discussão em que, olha, para eu ter crescimento econômico, eu vou ter que controlar, né, eu vou ter menos proteção ambiental e vice-versa. A gente sabe hoje que isso a gente não precisa encarar dessa forma, que a gente tem como estabelecer esses equilíbrios. Mas quando eu falo limites do crescimento, de fato, né, o relatório acaba dizendo, nós temos que mudar a nossa forma de se desenvolver. Então, o relatório trouxe essa provocação. E claro que aí, quando traz essa provocação, a gente começa a pensar nos países que, à época, a gente chamava de subdesenvolvidos, ou países do terceiro mundo, dizendo, olha, só um pouquinho, eu quero crescer, tá? Eu não quero ter meu crescimento limitado. Tá? Então, a gente vivia, né, nesse espaço, já num espaço belicoso entre as nações. E o segundo ponto de grande discussão que a gente apresenta aqui é que a gente vai ter né, separando o planeta em dois grandes blocos, né? A gente vai ter os países do norte pobres em diversidade biológica, né? Então, muito pobres, e já muito pobres mesmo, né, em diversidade biológica, mas muito ricos do ponto de vista financeiro e econômico. E o inverso acontecendo nos países do sul, tá? Então, a gente tem países do sul pobre do ponto de vista econômico e riquíssimos do ponto de vista de diversidade biológica. O que acaba acontecendo? Nós vivíamos até então um grande dilema na geopolítica mundial, em que era aquela briga leste-oeste, né? Quase que aquela coisa de filme, né, hollywoodiano, que é lá, né, os comunistas da União Soviética versus capitalistas norte-americanos, né? Isso muda, isso acaba mudando, a gente tem aí na diminuição desaparecimento de Guerra Fria, as mudanças, né, na política mundial, e a gente acaba girando essa discussão geopolítica não mais para a questão leste-oeste, mas para a questão norte-sul. E quando vem esse relatório dizendo que a gente tem que limitar crescimento econômico, ou, no mínimo, alterar a forma como a gente está crescendo economicamente, a grande pergunta que ficou para trás é, vou limitar o crescimento de quem? Dos países do norte, que já não tem mais quase nada de biodiversidade e se desenvolveram economicamente, ou dos países do sul, que estão querendo dinheiro, né? Querem desenvolvimento social e econômico, mas são ricos em biodiversidade. Então, se cria uma tensão entre os países do norte e os países do sul, tá? Eu até nem sei se eu cheguei a colocar, mas acho que eu devo ter colocado. Mas tanto que os países do sul, até hoje, ali os países abaixo da linha do Equador, são considerados países mega diversos ou mega biodiversos, né? Então, um dos debates que a gente acaba criando, né, com relação a essa briga, essa dicotomia entre norte e sul, é um princípio, né, que ficou conhecido como política do NIMBY, né? Eu quero controlar crescimento, de quem? Eu quero diminuir a pegada ecológica, de quem? Eu quero conservar, preservar, recuperar o ambiente, de quem? Diminuir a utilização de recursos naturais. Quem vai fazer isso? Né? Então, se desenvolveu aquela coisa do not in my backyard, né? Ou seja, tem que diminuir a pegada ecológica, mas não a minha. Vou ter que limitar o crescimento econômico, mas não o meu. Né? Eu vou ter que estabelecer ali a diminuição do uso dos recursos naturais, mas não eu. Né? Então, os países em crescimento, os países em desenvolvimento, se sentiram muito tolhidos e provocados, né, por esse relatório. Tá? Então, nesse cenário, a gente vai fazer a primeira grande conferência mundial da ONU sobre proteção ambiental. Nós tivemos 4 até hoje, né? Então a gente vai passar rapidamente por cada uma delas. E a gente está vindo nesse cenário, ou seja, com um relatório do MIT, dizendo que nós temos que diminuir, né, o crescimento, diminuir a pegada ecológica, alterar a nossa forma de desenvolvimento, dizendo que a Terra não tem sustentabilidade para esse modelo econômico, e que a gente vai ter que mexer nisso.
e essa litigância ali entre países do norte e países do sul. Então, é nesse cenário que a gente entra na primeira grande conferência mundial, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, que ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Então, assim, também não é a nada, né? Então, a gente faz a primeira grande conferência mundial na Europa. A grande provocação dessa conferência, de fato, foi a chuva ácida no continente europeu. A gente está falando, então, em países nórdicos, né, que são países desenvolvidos economicamente, países pequenos, né, com, enfim, educação forte, né, cultura forte. Então, é claro que a gente está ali num cenário que toda a força daqueles que são ricos e desenvolvidos estão ali representados, tá? A ideia dessa primeira reunião é tentar fazer uma nova vinculação do homem com a natureza, né? Então, não é à toa que ela chama ambiente humano. Preste atenção aqui com uma pegada muito forte antropocêntrica, né? Porque a gente está pensando no ambiente humano, né? Que eu devoto ali, né? Um momento para dizer, olha, a gente vai ter que dar um jeito de revincular o homem com a natureza para conseguir preservar e melhorar esse ambiente. O Brasil, ele se fez representar, né? Então, a gente esteve lá, não com um chefe de Estado, mas a gente esteve com uma delegação diplomática. Os grandes temas que foram desenvolvidos em 72 foram poluição atmosférica, chuva ácida, até porque a gente estava com um problema super grave na época de chuva ácida entre França e Alemanha, poluição de água e solo, crescimento demográfico e populacional, então crescimento populacional no planeta muito grande, né? Como a gente faz para conseguir alimentar todo mundo, qual é o olhar que a gente vai ter para garantir, né, a vida boa para todo mundo e o modelo de crescimento econômico. Né? Então, são todas questões mega, né, que a gente estava aqui tentando discutir. Tá? Alguns temas que são bem importantes aqui em 72 foi o ingresso, né, do termo, do debate sobre intergeracionalidade. Né? Então, a gente começa pela primeira vez a debater a relação das gerações futuras. Né? Então, também observem que nada acontece por acaso. Né? O 225, quando fala ali na proteção das presentes e futuras gerações, também não é à toa. Né? Isso já vem de uma discussão desde o início da década de 70, dessa necessidade de que as gerações presentes têm de garantir minimamente uma vida, né, saudável para as gerações futuras. A gente teve uma participação não muito grande, né, dos países ONU aqui, então a gente teve 114 países envolvidos, 113 participantes efetivos, chefes de Estado, observe que foram só 2, né, o Brasil, portanto, esteve lá, mas com delegação diplomática, tá? Quais foram os principais resultados que a gente teve nessa primeira reunião? Nessa primeira conferência? A gente tem a Declaração de Princípios, que é a Declaração de Estocolmo, e aí desses princípios vem a intergeracionalidade, precaução, prevenção, tá? São princípios que nascem aqui em 72, né? Vem um plano de ação, né, para a proteção do meio ambiente, com recomendações em matéria ambiental. Cria-se o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, um programa importantíssimo para o Brasil. Nós recebemos até hoje muita verba internacional para pesquisa e proteção da biodiversidade no Brasil, em razão da existência desse programa. Né? Então, mas observe que esses nossos resultados são todos aqui soft law. Vocês lembram da diferença entre soft law e hard law? Lembram? Eu não lembro, professor. Soft law são aquelas normas, Pedro, na verdade tu falou, né? Os outros também não devem lembrar. São aquelas normas que não têm força cogente. Então, são normas quase como se fossem normas programáticas, né? Então, o Estado tem a intenção de agir, né? Então, a gente tem ali quase como se fosse aquela, se eu pudesse fazer uma representação, né? Como se fosse, assim, a cenoura na frente do coelho, né? Então, assim, eu estou induzindo a que se comporte daquela maneira, me comprometo a pensar sobre o assunto, mas não tem nenhuma relação cogente sobre isso. Diferente do que seria hard law, quando a gente estabelecesse uma convenção, um tratado, um protocolo, uma carta, em que fosse assinado e a gente tivesse comprometimentos dos Estados signatários. Tá? Então, aqui a gente tem cartas de intenção, né? São desenvolvimentos que são soft law, mas que a gente se compromete moralmente, né? E não juridicamente sobre aquilo. A Declaração, então, de Estocolmo, que é soft law, trouxe para a gente aqui 26 princípios que a gente acaba até hoje lidando com eles. A questão da proteção do ambiente, preservação para futuras gerações, lutar contra a poluição, combater pobreza,
né, que acaba sendo um grande núcleo, né, de poluição, né, desenvolvimento tecnológico, trabalhar, né, um conjunto normativo importante para a proteção ambiental. O Brasil, para a gente enxergar a posição do nosso país, né, teve um comportamento super importante na Conferência de 72. Para ser honesta com vocês, o Brasil foi protagonista nas 4 conferências mundiais de alguma forma, né? Então, o Brasil sempre teve assim, um protagonismo significativo nas conferências da ONU para o meio ambiente. Mas nessa primeira, o Brasil estava vivendo um milagre econômico. Lembram disso? Então, a gente queria se desenvolver economicamente e se industrializar, sair daquele cenário de país em desenvolvimento, não ter mais aquela caracterização de país de terceiro mundo. E nós adotamos uma posição divergente ao relatório do MIT. Então, quando o relatório diz que tem que limitar crescimento econômico e diminuir o uso dos recursos naturais, o Brasil diz que não, né? Porque isso ele entendeu como uma forma de tentar travar o crescimento dos países em desenvolvimento, como seria o nosso, né? E que a ideia nossa era crescer a qualquer preço, né? Então, algumas né, falas do Brasil se tornaram aí bordões bem significativos, né? Esse crescimento a qualquer preço, aquela frase do Delfim Neto, que eu não sei se vocês lembram quando vocês estudaram, né? Que ele dizia, olha, primeiro a gente faz crescer o bolo, depois a gente divide o bolo, né? Então, não vou dividir receita por enquanto. País que está no vermelho não se preocupa com o verde, não podemos utilizar o meio ambiente como gargalo do desenvolvimento econômico. Na verdade, até se vocês forem pensar nesse tipo de declaração que a gente estava tendo na década de 70, não é muito diferente de algumas coisas que a gente escuta até hoje, né? Então, é algo que tem que, de alguma maneira, chamar atenção, porque nós não nos demos bem com esse comportamento na década de 70, e se a gente continuar assim, a gente também não vai se dar bem com esse comportamento agora, no século XXI. Tá? Então, o Brasil levantou uma bandeira contrária ao relatório do Clube de Roma. Mas daí pensem no cenário político, né? A gente vai para uma conferência internacional em que o tema é proteção ambiental. A pegada toda da conferência é tentar mudar o perfil do uso dos recursos naturais, tentar pensar num outro modelo de desenvolvimento econômico. E a gente levanta a bandeira e diz, não vou fazer nada disso. Então, é quase como se eu fosse convidada para uma festa e me colocasse contrária ao dono da casa. Né? Então, a gente levanta uma bandeira contra, mas é óbvio que essa bandeira contra se tornou atrativa para outros países na mesma situação econômica que a gente. Então, quando o Brasil levanta a bandeira contrária ao Clube de Roma, tem uma pobraiada que veio junto com a gente, né? Como nós, né? Então, pensem na realidade econômica do Brasil ali, anos 60, 70, e o resultado que isso vai gerar nos anos 80, tá? Eu sei que para vocês isso é praticamente história pré-histórica, né? Mas esse são reflexos importantes que a gente acaba tendo que enxergar, tá? Então, o Brasil sai de Estocolmo, do ponto de vista internacional, com uma aparência arrogante, né? E com essa pegada de ser irresponsável do ponto de vista da proteção ambiental. E, de fato, tem uma relação importante, né? Porque a gente entra dentro de uma conferência para se preocupar com o meio ambiente e a gente diz que a gente não quer fazer isso. Eu quero crescer do ponto de vista econômico, eu quero crescer do ponto de vista industrial, e essa preocupação ambiental para a gente não vai ser relevante nesse momento. E aí a gente, né, cria essa coalizão política contra o relatório o relatório do limite do crescimento. Né? O que acontece no Brasil, né, nesse período? Nós voltamos para casa. Quando a gente volta para casa, isso até eu já conversei com vocês quando a gente falou sobre a 6938, quando a gente volta para casa, a gente quer, então, colocar em prática esse nosso desenvolvimento econômico, o milagre econômico, criação das indústrias, né? Então, crescer. Mas para crescer, eu preciso de dinheiro. Então, na hora que eu estou fazendo a construção dos meus polos industriais, a hora que eu estou aumentando isso tudo, eu preciso de dinheiro e eu observo que eu não tenho dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro e a gente quer fazer, sei lá, eu quero fazer um puxadinho na minha casa, mas eu não tenho dinheiro. Qual é o comportamento? Nossa, eu vou juntar, vou trabalhar bastante, vou juntar dinheiro, vou fazer, né, para economizar e aí fazer minha obra, ou eu corro no banco para fazer, né, um bom do empréstimo para fazer a minha obra que eu estou desesperada para fazer. O que vocês acham que o Brasil fez? Empréstimo? É óbvio, a gente correu para o cenário internacional, Helena, e foi pedir dinheiro para o Banco Mundial. Só que daí o Banco Mundial olhou para a gente e disse assim,
quais são as garantias que vocês têm que o meu dinheiro não vai a fundo perdido? Que eu vou te emprestar dinheiro e que se acontecer algum dano ambiental nessa polo industrial que tu está criando, eu não vou sofrer danos com relação a isso em razão do dano ambiental que possa acontecer. Quais são os sistemas de controle para a indústria? Quais são os sistemas de controle para a proteção ambiental que vocês têm? Nossa resposta foi, não tem. Porque eu saí de lá, né? Eu saí do cenário internacional dizendo, tô nem aí para isso, né? E aí, quando eu fui pedir dinheiro emprestado, os caras olharam para mim e disseram, então, não te empresto, né? E aí, a gente volta para casa sem um tostão no bolso, né? Então, foi um cenário bastante preocupante, né? O que a gente acabou fazendo? A gente, entre outras coisas, eu não estou querendo diminuir a importância da 6938, porque é uma norma super importante e tem criações aqui, né, que são criações genuinamente nossas, eu até mostrei para vocês, né, a própria organização do CISNAMA, mas a 6938 foi uma resposta a Estocolmo, né? A gente cria essa política nacional com essa vontade de fazer com que o Brasil acabe dizendo no cenário internacional, olha como a gente melhorou. A gente está preocupado, sim, com isso, né? Então, deixa eu até voltar aqui. Então, a gente está preocupado com isso. Então, uma das respostas que a gente dá é que a gente acaba demorando, porque quando a gente está lá em Estocolmo, eles falavam em preservação e melhoria do meio ambiente. E nós, agora, estamos falando em recuperação. Lembram dos 3 verbos ali do artigo 2º? Então, preservar, melhorar, recuperar. A conferência em 72 falava em preservação e melhoria. E aí o Brasil diz, a gente demorou para dar uma resposta, mas é porque a gente quer ir além, a gente vai fazer recuperação daquilo que se perdeu, né? E aí a gente pega, eu até já tinha mostrado isso para vocês, a gente acaba pegando essa legislação a partir de um ato de governança norte-americano de 1969, né, e a gente importa para o Brasil, faz aí essa nossa versão brasileira, porque os Estados Unidos conseguia dinheiro do Banco Mundial com aquela, né, normativa, a gente acaba pegando aquela normativa, dependendo do livro que vocês forem ler sobre isso, o autor pode dizer o seguinte, que nós copiamos os Estados Unidos porque ele é um território grande como o nosso, é verdade, porque ele tem uma organização federativa como a nossa, é verdade também, mas também é verdade que a gente precisava responder para conseguir pegar dinheiro emprestado, né? Então, os Estados Unidos conseguiam com aquela norma, então, bora seguir o mesmo modelo, tá? E aí, a gente conseguiu dinheiro emprestado, e vocês, não sei se vocês, provavelmente vocês, né, não viveram isso, mas a gente entra depois ali numa dívida gigantesca né, com a FMI, e a gente passa por um momento de inflação no Brasil e dívidas e crises econômicas gigantescas para conseguir pagar essas contas depois, né? Então, entre essa conferência lá de Estocolmo, que nós não tivemos hard law, mas que a gente começa a colocar, né, a questão ambiental nessa agenda, né, política mundial, a gente teve um intervalo de 20 anos. Então, entre a primeira Conferência Mundial da ONU e a segunda Conferência Mundial da ONU, a gente teve um intervalo de 20 anos, tá? Então, o que aconteceu nesse intervalo de 20 anos, que é tempo para caramba, certo? Então, ali, o ambiente ingressa na agenda mundial, a gente aumenta conhecimento científico sobre meio ambiente, tem aumento da participação da sociedade civil organizada, ou seja, das ONGs, do terceiro setor, mas tem uma crítica também que a gente acaba fazendo, porque é muito romantismo na discussão do meio ambiente, mas com uma pouca resposta efetiva para tentar evitar os grandes problemas, os grandes desastres, né? E aí eu até separei para vocês aqui alguns tópicos, né, para a gente mostrar que às vezes a natureza dá uma cutucada com a forma que a gente age, para a gente tentar pensar sobre algumas coisas a respeito. E aí eu separei algumas situações para vocês olharem, né, sobre essa relação, né, dessa chamada da natureza sobre isso. E uma delas é essa daqui. Em 1976, na Itália, a gente teve um vazamento de um químico, que é o TCDD, a dioxina, que contaminou 320 hectares, atingindo pessoas e animais. Né? Então, aqui no CVs na Itália, era um conglomerado químico, né? Então, uma planta química da Roff La Roche. Eu não sei, daqui a pouco eu vou ser agora, eu não sei se eu vou ser sexista aqui agora, né? Mas a La Roche, ela é até hoje uma empresa de cosméticos super conhecida, talvez as meninas conheçam, né? Mas daqui a pouco os guris também, né? Então, aqui, nesse cenário, a gente tem esse vazamento, né, químico, eu tenho 30 mil pessoas afetadas e 75 mil animais mortos, né? Essa dioxina, em que a gente está chamando a atenção aqui, ela é 1000 vezes mais tóxica que o cianureto. Então, prestem atenção quando a gente tem um vazamento disso,
tá? A fábrica não dispunha de um sistema de advertência nem plano de alarme para a população. Então, a população não foi avisada, né, desse vazamento. O prefeito do local, então, quando avisado do acidente, com 27 horas de atraso, né, não foi informado de que era um vazamento de dioxina, né? Então, essa nuvem tóxica acabou levando, né, à morte de muita gente e à morte de muitos animais. Então, pensem, né, num desastre desse e num atraso de mais de um dia, né, para conseguir contaminar isso. Até hoje a gente não tem exatamente todos os dados desse vazamento, né, para saber o impacto disso. Uma outra relação que foi importante foi a queda de um satélite no final da década de 70, um satélite soviético, um satélite de comunicação. A gente nunca sabe direito, né, bem como é que essas coisas acontecem. A queda desses satélites acontece até hoje, né? Mas cai, então, esse satélite soviético no território canadense com um material radioativo, né? Então, são situações em que a gente vê um total descaso, né, com a relação da proteção ambiental. Depois eu pego aqui para vocês na situação de superpetroleiro, né? Então, ainda no mesmo ano, né? Então, um superpetroleiro se partiu, né? Perto da costa, né? No Mar da França, liberando óleo cru, né? Que é um óleo super contaminante, né? Então, a costa da Bretanha entra, né, sofre ali uma maré negra, destrói a vida marinha, destrói as praias, então a gente tem prejuízo à vida como um todo, à pesca como uma indústria econômica, ao turismo, né? A Bretanha, ela vive, além da questão do turismo histórico, a Bretanha vive também do turismo com relação à costa, né? Com relação litorânea. Depois a gente tem um outro acontecimento super preocupante, né, que aconteceu na Índia, em Bhopal, né, que foi também a explosão de uma planta química, né, da maior indústria química, que na real até a maior indústria química até hoje, que é a Union Carbide. Na época chamava Union Carbide, em que houve uma explosão numa fábrica de agrotóxicos. Tá? Então, eu tenho vazamento de 40 toneladas de gases letais. Para vocês terem noção do impacto disso, em 3 dias, 8 mil pessoas caíram mortas. Né? Hoje, até quando a gente fala sobre isso e fica pensando no impacto do Covid no mundo inteiro, não sei se essas 8 mil pessoas são tão assustadoras. É sempre assustadora a morte, né? Ficou horrível essa frase, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que, na época, a morte de 8 mil pessoas em 3 dias foi absolutamente algo surreal comparado a quase situações de guerra. E aí hoje a gente fica pensando o que a gente está vivendo nessa situação, né, surreal da Covid-19, em que a gente está com quantos aí, quase 170 mil mortos só no país, né? Num período aí de 7 meses, né? Então, realmente é assustador, né? Mas então a gente tem aqui 8 mil mortas, 8 mil pessoas caindo mortas nos 3 primeiros dias. Até hoje a gente não sabe a quantidade de pessoas afetadas por esse desastre na Índia em 84. E aí a gente pensa, bom, essa empresa, então, ela vai à falência, né? Porque ela vai ter que arcar com a responsabilização, né, das mortes de todas essas pessoas. Claro que não. Essa empresa acabou se unindo com outra, né? Ela muda de nome, hoje ela chama Dow e é a maior indústria química do planeta. Né? Aliás, até um comentário para você, se alguém gosta de literatura, Bhopal tem um livro lindo, lindo, né, que ganhou o prêmio de literatura, né, prêmio Nobel de Literatura, inclusive, é muito bonito, né, em que se faz o relato, né, das vítimas e conta a história. É um livro sofrido, mas é um livro muito, muito bonito mesmo. Então, vale a pena, se alguém gosta, né, pegar para fazer uma leitura. Depois, a gente tem aqui um outro acidente nuclear, né, que acontece na Ucrânia, em 86. Fala outro acidente, porque a gente teve já a queda, né, do satélite russo no Canadá. Agora a gente tem aqui o acidente nuclear de Chernobyl. Esse acidente, então, acontece por falhas, né, uma liberação de nuvem de material radioativo, né, vai para as correntes atmosféricas. A gente até hoje fala, né, não sei se vocês chegaram a assistir, teve aquela série que foi feita, acho que pela HBO, não me lembro agora quem foi que fez, que saiu ano passado, ano retrasado, né, sobre Chernobyl, muito bem feita, inclusive, a série. Né, se alguém não viu, assista, porque acho que vale a pena. Chernobyl é uma situação problemática até hoje, né? Tem lá um domo por cima, mas é uma situação problema até hoje mesmo. O povo ainda diz, né, que se não tivesse ventado para o lado do Ocidente, talvez a gente nunca tivesse ficado sabendo, porque a cortina de ferro estava levantada ainda. E aqui tem um outro livro também bacana, que ganhou o Prêmio Nobel também de Literatura, chamado As Vozes, né, Vozes de Chernobyl. Vale a pena também fazer, se alguém quiser, né, fazer a leitura.
Então, a gente teve, né, o mais desastroso acidente nuclear da história e o segundo mais desastroso depois veio em Fukushima, né, em 2011, no Japão. Esse, com certeza, vocês já assistiram de perto, né? Fukushima, inclusive, o desastre de Fukushima, um dos supostos responsáveis pelas tsunamis que a gente teve em seguida, né? Então, vejam que essa relação em cadeia que a gente tem, né, com os desastres ambientais não é à toa, né? Depois a gente teve ali em 86 um acidente numa outra planta química, agora na Europa, né? Então a gente veio acidentes envolvendo russos, acidentes envolvendo a Índia, mas agora a gente está na Europa, né? Então, tipo, né, os pobres, né, ou os poucos desenvolvidos do ponto de vista econômico, agora a gente vai para o continente europeu, o velho mundo, né? E a gente vai para uma outra, né, uma outra planta química que teve um incêndio, 1.000 toneladas de inseticidas e substâncias à base, então, de ureia e mercúrio foram para nuvens tóxicas e para o rio. Só que não era qualquer rio, né? O rio era o Reno. E esse Reno banha, então, ali, né, 5 nações europeias. E ameaçando, inclusive, o abastecimento de água potável. E, né, e a gente não está falando agora de país de terceiro mundo, né? A gente está dizendo de deixar a Alemanha sem água potável, né? Então, essa planta química aqui foi da Sandoz. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nos remédios que a gente compra, né? Mas a Sandoz até hoje é uma super indústria farmacêutica. E a gente tem agora um impacto significativo no continente europeu. Né? Depois a gente tem agora, eu trouxe para vocês um exemplo no Novo Mundo, né? Num dos principais acidentes com petroleiros que a gente já teve até hoje, né? Que foi um acidente que ocorreu em 89 nos Estados Unidos, na região do Alasca, um acidente envolvendo o petroleiro que era da Exxon, né? Então a gente tem ali da Exxon Valdez, né? Esse petroleiro, né? Então a gente tem ali, né, um vazamento de petróleo, né, que, enfim, foram lançados ao mar. Hoje a gente imagina que essa quantidade de petróleo, que tenha sido em torno de 41 milhões de litros de petróleo, numa área de vida selvagem do Alasca, ou seja, quase sem a participação humana, sem a presença humana. 500 milhas de costa coberta com petróleo, foi um dos maiores acidentes que a gente já teve, né? Então, o que a gente acaba observando? Que a gente teve um cenário que, minimamente, nesses 20 anos, chamou a atenção que se a gente não tomar conta da forma como a gente está se desenvolvendo economicamente, a gente vai colocar muito a vida do planeta em risco, inclusive a nossa. Tá? E aí a gente começa, então, a se preparar para a segunda grande conferência mundial. Essa segunda grande conferência mundial, ela vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Então, aí a gente acaba ganhando um outro tipo de protagonismo, quase que para limpar a barra no cenário internacional. A gente luta na ONU para sediar a segunda conferência mundial e a gente ganha essa disputa, né? Para se preparar para essa conferência, a ONU organiza, né, workshops e comissões preparatórias. Uma dessas comissões é sobre ambiente e desenvolvimento, que foi a principal comissão, porque esse é o grande tema da conferência. A presidente da comissão foi a primeira-ministra da Noruega na época, né, porque a Noruega assume a presidência, né, do comitê, e então é a Gro Brundtland, né, que é a primeira-ministra na Noruega no período, ela assume a presidência, envolve 21 países, e o objetivo, né, dessa comissão é tentar pensar quais seriam as propostas para o planeta em que né, esses países ONU estariam dispostos a desenvolver. Então, quais são as preocupações comuns da humanidade, quais são os desafios comuns da humanidade, quais são os esforços comuns que a humanidade vai ter que fazer para conseguir manter a vida na Terra. Então, durante o período, né, da atividade da comissão, chefiada pela Brundtland, a gente teve, né, seca na África, né? A gente teve uma seca muito forte no Brasil também, talvez vocês não recordem, mas não é à toa que nós temos lá na Constituição Federal a preocupação específica com as grandes calamidades, e aí fala especialmente, né, secas e inundações, porque a gente teve quase que a destruição do norte e nordeste brasileiro com relação à seca. Mesma coisa que aconteceu na África, né? Então, assim, seca na África, 35 milhões, né, de pessoas, né, sofrendo, né, sobre isso, matando aproximadamente 1 milhão de pessoas. E aí a gente pensa, mata como, né? Mata por falta d'água, e a falta d'água vem provocando inúmeras situações de doenças, morrendo, inclusive, né, por desidratação, mas morrendo por doenças decorrentes até a falta de asseio, né?
Vazamento químico em Bhopal, esse que eu mostrei para vocês, vazamento e a explosão de tanques de gases, né, matando 1.000 pessoas na Cidade do México, foi um acidente horroroso, né, a Cidade do México era considerada a cidade mais poluída do planeta, muito também em razão dessa explosão. A explosão em Chernobyl, nuclear, né, a explosão ali, né, o incêndio na planta química da Sandoz na Basileia, 60 milhões de pessoas morrendo, né, por estarem bebendo água contaminada, por falta d'água, por vermes, por doenças que são inacreditáveis da gente imaginar a gente submeter, porque às vezes é falta só de saneamento, né? Então, a maioria dessas mortes foram crianças, né, em países muito, muito pobres. Tá? Desse relatório, o grande produto que acabou se tornando, né, a grande discussão foi o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente já conversou, né, esse princípio de desenvolvimento sustentável, em que a provocação do relatório é dizer, olha, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, é necessário, vou até grifar aqui para vocês, porque é bacana a gente pensar sobre isso, né? É necessário que os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos do planeta. Tanto que hoje, quando a gente vai fazer algum levantamento sobre isso, eu acho até que eu já cheguei a comentar isso com vocês, se o planeta inteiro adotasse o American Way of Life, né, esse tipo de utilização de vida, né, do modelo norte-americano, a gente precisaria de 5 planetas para conseguir os recursos para um ano de atividade. Então, assim, não dá para ser desse jeito, né? Então, eu vou ter que estabelecer uma harmonia entre aquilo que a gente tem de potencial de recurso natural, aquilo que eu quero de produtividade para a proteção desse sistema, né? Então, eles falam num processo de mudança, né? Então, eles provocam aqui, né, para um processo de mudança para a exploração dos recursos, orientação de investimentos, desenvolvimento tecnológico e a mudança para pensar as necessidades de hoje e as necessidades futuras. Tá? Então, de novo, há uma provocação para mudar o modelo de crescimento. Tá? E aí vem, em 92, a segunda Conferência Mundial. Então, temos aqui o Brasil como grande protagonista, a gente recebe a conferência em 92, né? Então, é a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento. Observe que a gente mudou um pouco já o nome, e então muda um pouco o olhar dessa Conferência Mundial. Em 72 era Ambiente Humano, agora a gente já está incluindo a questão do desenvolvimento econômico, então a gente fala para o meio ambiente e o desenvolvimento, tá? O grande objetivo é pensar desenvolvimento econômico, ver as nossas necessidades, a preservação do ambiente e dar reforço a esse conceito de desenvolvimento sustentável. A conferência do Rio de Janeiro, que ganhou milhares de apelidos, né, Rio 92, Eco 92, né, mas o nome dela é Senumad, né, que é Ambiente e Desenvolvimento, teve inúmeras normativas de hard law. Então, agora não eram aquelas, não eram programas de soft law, mas agora a gente, de fato, aparece ali a realização de hard law. Nós realizamos ali tratados e convenções importantes no cenário ambiental. E uma delas é a Convenção sobre Diversidade Biológica, né, ou Convenção da Biodiversidade, né, a CDB. Então, o objetivo aqui é a gente trabalhar com a conservação da biodiversidade, né, e pensar na proteção desses organismos, tá? Então, essa é uma convenção super importante para o Brasil. Nós, como, né, sede, né, e aí, né, os grandes, né, hospedeiros dessa dessa segunda conferência, a gente é signatário, obviamente, de todas essas desses tratados e convenções que foram ali provocados a partir de 92. Então, Conferência de Biodiversidade, nós somos ali, né, um dos grandes representantes, somos signatários, até porque o Brasil é o país com maior, né, com a maior biodiversidade, né, de todo o planeta Terra. Né? O Brasil sozinho detém hoje em torno de 20% da vida no planeta Terra. Tá? Então, isso é muita coisa. Né? Se a gente for pensar que né, a quantidade, pensem a quantidade do nosso tamanho do nosso território, em comparação com o que a gente tem de territórios no planeta inteiro, e pensar que nós sozinhos temos ali 20%, né, dessa vida, sendo que boa parte dessa vida é endêmica. O que significa isso? Né? São espécies que só existem aqui. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque além da gente ter muita vida, a gente tem muita vida que só existe dentro do nosso território.
Então, uma das grandes características do país, do nosso país, por exemplo, é essa riqueza em biodiversidade, né? Nós somos o país em primeiro lugar, né, em mega biodiversidade, mas a gente não tem muita quantidade de cada uma dessas espécies, justamente por a gente ter, apesar de ter um território grande, a gente ter muita diferença, muita, né, qualidade distinta dessa diversidade biológica, a gente não tem muita quantidade de cada uma dessas espécies. Então, a nossa responsabilidade de cuidado aumenta muito, porque quando a gente leva à extinção uma espécie no Brasil, a gente não está levando, às vezes, a extinção da espécie só no Brasil, a gente está levando a extinção da espécie no planeta, como foi o caso da ararinha azul ano passado, tá? Depois, uma outra norma importante que sai é o protocolo de biossegurança, né? O protocolo de biossegurança acaba saindo e gerando outros tantos protocolos, como o protocolo de Cartagena, a gente até teve alguma alteração importante esse ano, né, que fala sobre o cuidado com esses produtos, né, que são OGMs, ou seja, que são organismos geneticamente modificados, os transgênicos, para a gente pensar num nível adequado de proteção. Um resultado também do protocolo de biossegurança foi o protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, né, para a gente pensar quais são os riscos biotecnológicos que a gente pode estar sofrendo. Tanto a CDB quanto os protocolos de biossegurança acabam gerando no Brasil a necessidade de legislações específicas, né? Só sobre biossegurança a gente já teve 2 normas. Sobre biodiversidade, nós temos, né, a nossa Política Nacional de Biodiversidade e o Marco Regulatório de Biodiversidade no Brasil, então, uma norma lá de 2002 e uma norma de 2015. Sobre biossegurança, nós temos minimamente, já passamos por 2 leis, né, uma de 2005, uma de 95 e uma de 2005, né, então que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Depois vem a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, o que gerou também no Brasil a Política Nacional de Mudanças Climáticas, para tentar conter, né, os efeitos ruins, né, os efeitos deletérios do efeito estufa, desse aquecimento. Então, também a gente tem que ter algum cuidado, às vezes, a gente olhando na mídia algumas descrições, às vezes eu vejo alguns relatórios meio assustadores, as pessoas dizendo, a gente tem que ser absolutamente contra o efeito estufa. Não dá, né, gente? Eu não entendo ainda como tem pessoas que repetem isso, né? Sem o efeito estufa, a gente estava vivendo a era do gelo, então a gente precisa da manutenção da temperatura do planeta, né, para conseguir ser suportável para a nossa espécie, para não entrar em outra era do gelo, né? Só que o que a gente não pode ter é o excesso dos gases de efeito estufa, né? Porque se a gente tem excesso dos gases de efeito estufa, a gente tem o aumento, o aquecimento do planeta, e aí com esse aquecimento do planeta a gente começa a ver os efeitos negativos, como é o degelo das calotas, e isso tudo que vocês conseguem acompanhar. Então, assim, ó, mudanças climáticas, eu não sei qual é a corrente aí que vocês lidam, mas é importante a gente ter certos cuidados, né, com isso. Eu mesmo deixo, né, vocês são todos adultos, aí são praticamente, né, estão saindo da faculdade, né, estão entrando no mercado de trabalho. É importante a gente ter um posicionamento sobre isso, né, então eu deixo o meu bem claro, para mim a Terra é redonda, ela não é plana, e sim, a gente está aumentando a temperatura do planeta, há mudança climática sim, por efeito antrópico, ou seja, há atividade humana interferindo no aumento da temperatura planetária. Aí vocês podem me dizer, Fernanda, mas a gente tem ao longo da história da Terra mudanças de temperatura, é verdade. A gente teve era do gelo, aqueceu, era do gelo, aqueceu, era do gelo. Isso faz parte do ciclo da Terra. O que a gente está fazendo hoje? As ações humanas estão acelerando este processo, né? Então, o que leva bilhões e bilhões de anos, agora está levando 50, 100. Né? Então, é esse aceleramento que a gente tem que cuidar. Tá? Então, até voltando ali que eu acabei não falando, né? Então, com o controle das emissões dos gases, em especial o dióxido de carbono e o metano. E são gases importantes para a gente pensar. A gente acaba falando só do CO2, mas o metano, ele é muito mais deletério que o CO2. Né? Então, esse controle de emissão do gás metano é importante. Para países como o nosso, que tem grande incentivo de pecuária, acaba sendo um grande emissor de gás metano. Então, a gente acaba tendo que cuidar sobre isso, né? O Brasil é o maior emissor de gás metano do planeta, tá? Protocolo de Quioto, então, pensando nessas emissões, fala, ó, temos que estabelecer um mecanismo de controle desses gases, da emissão desses gases, né? Então, fala numa necessidade de implementação conjunta no mundo, da criação, né, de um comércio de emissões, essa coisa do comércio, né, das políticas ali que a gente tem, né, de emissões de gases, a criação de metodologia de desenvolvimento limpo. Então, uma ideia é tentar apoiar um desenvolvimento sustentável.
A gente teve aqui problemas que vocês já sabem, né? O protocolo de Kyoto, ele afundou, porque países, por exemplo, como os Estados Unidos, que encheram o saco, desculpa o termo não técnico aqui, né, mas perturbaram o que deu na hora da escrita, né, na hora da formação, né, técnica ali da redação do protocolo, na hora de assinar, tiraram, né, puxaram a corda, disseram, não, a gente não vai interferir no desenvolvimento econômico do nosso país, porque isso pode ser prejudicial. Então, países como a Rússia, como os Estados Unidos, ao não assinar, acabam tirar a força, né, do protocolo. E muito do argumento deles é porque se criou no protocolo, não sei se eu cheguei a colocar aqui para vocês, acho que não, se criou no protocolo a separação em 2 grandes grupos de países, né? Países anexo 1, países não anexo 1. Os países não anexo 1, eles teriam, né, liberdade de emissões de gases, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, né? Então, eles acabaram entendendo assim, o que adianta a gente controlar se esses países não vão ter controle? Mas aí a gente podia, na verdade, fazer esse comércio de carbono, estabelecer essas trocas, comprar, né, a cota de poluição, que foi o que se programou durante anos, mas não funcionou. O Brasil sempre foi um grande incentivador do desenvolvimento de metodologias limpas, né? A gente tem aí até né, o primeiro lugar, né, com relação a isso. Existe, sim, ainda o comércio, né, do carbono, né? A gente tem ainda o desenvolvimento disso nas bolsas, né? E o engraçado é que 2 grandes bolsas que operam isso, esse mercado de carbono, são 2 bolsas americanas, Chicago e Nova York, mas não houve o envolvimento do país, né? Não houve o envolvimento de nação. Então, a 92, das 4 conferências, foi a que teve maior número de desenvolvimento de declarações, né, de protocolos, de convenções, ou seja, de hard law. Mas a gente também teve aqui uma declaração de princípios, que é soft law, né, que vem proteção, de novo, reforça, né, presentes e futuras gerações, pensar num ambiente global, lutar contra a pobreza, pensar na questão da responsabilização pelos danos. Então, foram questões trazidas aqui, né, nessa declaração de princípios, que foram bem importantes. Depois a gente fala sobre proteção de florestas, pensa que 92, então, acontece num país que tem uma floresta, né, tropical imensa, né? Se faz o projeto da Agenda 21, a Agenda 21 nada mais é do que uma proposta de organização de política pública no cenário mundial, e aí a gente pensa, né, nesse fortalecimento dos estados. Tem uma carta da Unesco, que é conhecida como Carta da Terra, né? Então, vem aqui se pensar em integridade ecológica, justiça social e econômica, que a gente vai acabar trazendo como justiça ambiental, e paz universal. Claro, essa coisa aqui que eu confesso para vocês que quando eu leio isso aqui, eu me lembro que horror, vai ficar horrível que eu estou dizendo. Hoje eu estou muito ruim, acho que deve ser o sono. Mas a relação ali que a gente tem aqui parece aquelas coisas de concurso de Miss, né? Tipo, o que você quer, né? Paz universal. Mas era mais ou menos isso, né? A ideia é que os países ficassem tranquilos. A segunda conferência mundial acontece na África do Sul. O Brasil lutou muito na ONU para conseguir sediar, né, essa terceira conferência mundial. Nós perdemos, né, não conseguimos manter no Brasil, e foi para a África do Sul, em Joanesburgo. Mas a força dessa conferência do Rio de Janeiro, em 92, foi tão grande que todo mundo conhece a conferência de Joanesburgo como Rio+10. Né? Então, a gente sai de 92, 10 anos depois vem essa conferência, em 2002, na África do Sul, em que é conhecida como Rio+10, mas é a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, observe que a gente antes começa ambiente humano, aí a gente vai para ambiente e desenvolvimento, agora a gente vai para ambiente e desenvolvimento sustentável, já decidindo qual é o modelo econômico que a gente quer. Os objetivos são mega, né? Erradicar a pobreza, mudar padrão de produção e de consumo, proteger recurso natural, né? Implementar a Agenda 21. São propostas gigantescas que a gente, de fato, tem dificuldade para conseguir fazer tudo isso, né, numa conferência, né? A finalidade inicial da conferência foi repensar a África. Gente, eu acho que chega a ser indelicado, né? O mundo inteiro se reunir, né, num país africano, num país que não é pobre, né? Porque a gente foi para a África do Sul, para dizer, vamos repensar o continente europeu, quase como se alguém entrasse na tua casa e dizer, deixa eu reorganizar aqui teus armários, tua mobília, vou mudar as coisas de lugar, como eu acho que tem que ser, né? Pensar água, porque a gente já está vendo agora que a água vai sumir, repensar consumo, repensar energia, repensar floresta, né? Então, as metas eram grandes demais. Por óbvio, a gente não conseguia alcançar nada de, né, significativo. Mas o Brasil voltou a ser protagonista. Além de ganhar, né, o nome da conferência, o nome informal da conferência, Rio+10,
O Brasil defende a criação de um novo modelo energético, né? E aí, lembrem que a gente estava bem na questão do álcool na época, o que foi reconhecido como a iniciativa brasileira, né, de energia. Então, a gente defendia, olhem só que doideira, que até 2010, 10% da energia do mundo deveria ser renovável. Nem no Brasil a gente conseguiu estabelecer isso, tá? Qual era o cenário que a gente tinha? Necessidade de saneamento básico. 1,1 milhão de pessoas sem água potável. 2,4 milhões de pessoas sem saneamento. Se vocês forem pensar, Porto Alegre só tem 40% da cidade saneada. Isso é absolutamente assustador. Tá? Energia busca pelas renováveis, né? Então a gente está tendo devagarinho essa mudança. Né? Até se vocês quiserem saber um pouquinho sobre isso, eu faço parte de uma associação bem bacana que chama Associação Brasileira de Direito à Energia e Meio Ambiente. E na Abdem ali a gente acaba fazendo vários cursos sobre isso, né, sobre energia renovável, sobre a discussão, né, das energias voltadas, né, com eólica, com mar, né, com outras formas que não se pensar, né, somente a partir do petróleo ou mesmo das hidrelétricas, né, pensar a questão da saúde, estímulo à agricultura, proteção da biodiversidade. E aqui um exemplo que se dava muito em 2002 e era que a gente estaria impulsionando o desaparecimento de boa parte da biodiversidade mundial com a mesma pegada econômica, tá? Então, dá uma acelerada aqui por causa da hora. E olhem só que em 2015, a gente já tinha desaparecido com 75% dos cardumes dos oceanos. Isso em razão a essa pesca industrial. Então, isso realmente é assustador. Existem áreas do oceano que são áreas cemitério, ou seja, não tem vida, só tem água, né? Então, é meio que dá panicão, né? E aí a gente vem para a quarta e última conferência mundial, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Observem que desaparece o nome ambiente, né, aqui dessa relação. Mas eles dizem que, na verdade, quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, a gente está falando em ambiente. Lembram do tripé? Que era uma dimensão social, uma dimensão econômica e uma dimensão ecológica, né? A grande chamada de 2012 foi qual o futuro que queremos, né? Então, essa era o grande, né, o grande bordão da conferência. Então, os nossos objetivos é crescer economicamente, incluir as pessoas e a proteção ambiental e proteção, né? Sai aqui nenhuma hard law, nós tínhamos um documento de soft law imenso, com 238 parágrafos e metas e intenções, né? Que eu acho difícil da gente conseguir engajar, mas a gente acaba tendo uma discussão comum, que é a necessidade da gente ter uma economia verde no planeta. Mas confesso para vocês, eu que participei das duas, né, participei enquanto estudante da conferência de 92, bem metida, né, não tinha nem entrado na faculdade ainda, e depois, em 2012, fui como palestrante para a conferência, né, do meio ambiente. Então, duas fases da vida bem distintas ali. Um olhar super apaixonado lá em 92, porque era uma coisa um mundo super engajado nisso, e em 2012 eu confesso que eu saí decepcionada, eu queria mais coisas, né, do que eu vi, mas então a gente sai economia verde, mas com vários problemas. Quem arca com esse custo, porque é caro fazer essa mudança, qual a mudança que eu vou fazer, como é que a gente sai de uma sociedade de consumo e entra numa sociedade de uso racional, quando a gente tem toda uma discussão de sociedade de consumo que nos força a fazer, às vezes, né, a aquisição de bens e produtos que a gente nem precisa, e isso acaba, de alguma maneira, até, né, fazendo com que determinadas situações gerem prejuízo do ponto de vista ambiental. Até hoje, no grupo, agora que a gente vai ter às 11h30, a discussão é ambiente e consumo, né? Então, esse cenário, depois até se vocês quiserem, eu coloco mais coisas ali para vocês. Esse cenário é um cenário ambiental bem importante, né? Porque houve ali toda uma modificação no espaço mundial para a gente repensar como a gente vai querer essa instituição, esse espaço econômico. Hoje, no cenário mundial, e eu coloquei ali para vocês, depois eu vou até confirmar, mas eu acho que tem ali no Moodle para vocês, a Agenda 2030. Né? O que é essa Agenda 2030? É essa agenda de política pública, né, para a gente pensar, né, 2030, como é que a gente vai querer esse modelo? E com isso a gente tem as ODS, né, que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são super importantes.
Dentro das ODS, a gente vai ter organizações, inclusive, nos provocando a gente pensar um novo modelo para o direito também, um direito menos belicoso, com mais acesso à justiça, com mais diálogo, com mais acordo. Então, é importante vocês deem uma olhada ali nessas ODS, porque são ODS, inclusive, que estão gerando os novos modelos econômicos para recuperação econômica pós-pandemia. Tá? Então, como a gente vai se comportar, que tipo de sociedade a gente vai querer ser, qual é a forma que eu vou ter de engajamento social e econômico, inclusive agora para me recuperar pós-pandemia. Uma dessas questões, por exemplo, envolve até a gente pensar num retorno na comunidade internacional para o tipo de produção que eu estou fazendo. Então, a gente está tendo uma pressão muito grande do dinheiro externo para saber de onde é que estão vindo os nossos produtos. Né? Então, algumas empresas já estão se preparando para isso em 2021. Para vocês terem uma noção, algumas empresas vinculadas à produção de carne, né? Que são ali né, de produção de aviários, avicultura, ou que são pecuária, eles estão trabalhando já com modelos de rastreabilidade para justificar de onde está vindo aquele animal, né? De onde está vindo aquela carne. Se está vindo de uma área licenciada, para garantir que não é a área de desmatamento, para garantir que não houve floresta colocada abaixo, né? Ou seja, todo um caminho para mostrar que aquele meu produto é sustentável, porque senão o mercado internacional não quer. Né? Então, são mudanças que a gente está vendo. A palavra-chave para a alteração econômica para o ano que vem, para a retomada dessa economia para o ano que vem, é bioeconomia. É a gente trabalhar com essa economia com o pé na sustentabilidade. Então, deem uma olhadinha, eu até vou conferir ali para você se eu botei no Moodle mesmo, mas eu acho que eu coloquei, em que a gente tem ali a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são super importantes. Né? São temas novos, a gente tem pouca publicação sobre isso, mas são temas essenciais para a gente conseguir entender como é que a economia vai se virar, principalmente nesse nosso modelo pós-pandemia. Tá? A gente sabe que 2021 ainda vai ser super complicado, porque a gente ainda não sei se a gente ainda vai sair dessa situação que a gente está vivendo esse ano rapidamente, talvez a gente comece a sair a partir do segundo semestre, mas esse cenário de recuperação econômica é um cenário de bioeconomia. A gente vai ter que estar alinhado com essas ODS, então vale a pena dar uma olhadinha. Então, do ponto de vista do cenário internacional, tem um monte de conferências, de convenções e de tratados que são importantes. Se a gente tiver um tempo, eu vou incluir esses comentários ali com vocês, né, mostrando algumas dessas conferências, dessas convenções para vocês, que são convenções importantes para nós. Mas é um cenário aqui que minimamente que eu quero que vocês retirem disso aqui, né? Se alguém ficar preocupado, que o grosso que me pergunta é o que vai cair na prova, né? Para a gente entender minimamente essas 4 conferências mundiais. Né? Então, é isso que eu quero que vocês, né, no mínimo, consigam né, recordar. Né? Então, que existe essa discussão no cenário mundial e que a gente minimamente está passando já passou por essas 4 conferências mundiais, né? Então, 72, 92, 2002 e 2012, né? E que a gente tem essas ODS que são importantíssimas, né, para a gente pensar numa recuperação econômica para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil, certo? Ficou tranquilo? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, se vocês tiverem paciência hoje, não ficarem, né, quiserem dividir o almoço com a gente hoje, para quem não está no grupo, o grupo hoje vai ser sobre ambiente de consumo. Então, vai ser bem bacana, porque teve uma decisão, tem uma DI, né, falando sobre rotulagem de transgênicos, e a partir dessa DI a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com um que foi o ex-diretor do PROCON aqui de Porto Alegre. Tá? Então, se vocês tiverem afim, só aparecer. Tá bom? Até semana que vem, gente. Qualquer coisa me chame. Valeu, até semana que vem. Obrigado.